Boa tarde a todos. A gente vai demonstrar um case na prática mesmo, feito aqui no Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, de tudo ou parte do que o Henrique colocou para vocês. O que é possível ser feito com a instrumentalização e sensoriamento. Não se falou na Alexa ainda, né? Mas nós vamos ter Alexa nas paredes logo, com certeza. Boa tarde a todos, eu sou o Felipe, então estou dividindo com o Eduardo essa apresentação. Né? A gente agradece a oportunidade, o convite. E a nossa apresentação está bem sucinta, a gente vai mostrar um pouco do que foi feito nesse empreendimento. E ela começa com a apresentação do Ativa Office, né, que é a obra em questão. E depois a gente vai falar primeiro das provas de carga instrumentadas, mais com um intuito mais de pesquisa e da subsídio de parâmetros, e depois sobre a instrumentação mesmo das fundações da edificação. Então, Eduardo. Bom, esse é o edifício, ele está em construção. É um edifício com 33 andares. Ele é esbelto, bastante esbelto. A gente fez um bloco, deve ir logo em seguida. Bom, vou falar um pouquinho do tamanho do edifício, né? São 26 mil metros quadrados. Nós temos, são salas, 5 salas, né? Tem todo um condomínio virado para o atendimento das salas comerciais. É na Maurício Cardoso, o pessoal deve quem é aqui do Vale conhece. O edifício está na 8ª laje, nós concretamos a 8ª laje na sexta-feira passada e estamos seguindo adiante. Eu vou mostrar um pouquinho agora, deve entrar um próprio slide, aí o outro mais um. Aí a nossa fundação, um bloco com 2.400 metros cúbicos de concreto. A gente levou 5 dias concretando ele em camadas de 40, 50 centímetros. Ele tem 3 metros de altura, 20 e 40 metros de comprimento. Sobre esses blocos tem, se eu não estou enganado, 98 estacas, é isso? Mais ou menos isso. E são sobre essas estacas a instrumentalização que o Felipe vai agora mostrar para vocês que a gente fez. Nós estamos, na realidade, estamos vendo as cargas que estão chegando na fundação em tempo real, para poder comparar com aquilo que foi estimado para o cálculo estrutural. Essa é a intenção. Obrigado, Eduardo. Então, esse é o bloco, né, um monstro de um bloco de fundação. Na verdade, é um radier estaqueado, a solução de fundação dessa edificação. E só introduzindo um pouco o assunto, a questão da interação solo-estrutura, que é o que motivou, na verdade, a realização de todo esse esforço adicional, né, do projeto de fundações. Então, o que é uma coisa bem didática, assim, né, interação solo-estrutura? O pessoal da engenharia, né, da arquitetura, está ambientado a ver essas questões dos apoios. Então, a gente fala, né, dos apoios de fundamento ou rotulado ou deslizante. E é assim que a gente aprende a calcular inicialmente as estruturas. E, na realidade, né, as obras estão assentes sobre o solo, sobre o terreno ou rocha, que não são, né, perfeitamente representados por essas condições de apoio, né? Então, esse é um ensaio de placa. Esse é um ensaio que foi feito nesse empreendimento mesmo, para medir a deformabilidade do solo no nível de assentamento de fundação. E essa é uma curva tensão-deslocamento desse ensaio. Então, ele não é um apoio engastado, não é um apoio indeslocável, né? E o que isso impacta na estrutura. A questão é que, se a gente calcula a estrutura com os pontos de apoio indeslocável, a gente tem uma resposta da estrutura, tem uma distribuição de tensões ao longo dessa estrutura, e isso é como comumente é feito. Tá? E não é totalmente verdade, porque os apoios são deslocáveis. A gente tem deformação em cada apoio, essas deformações são relacionadas com o nível de tensão em cada apoio, com o tipo de fundação, enfim, com várias
variáveis. E aí uma abordagem mais realista visa a gente considerar, essa é muito moderno para mim, cara, mas eu vou chegar lá. Aqui, ó, considerar que os apoios são deslocáveis. Então, em vez de eu ter um apoio, né, em vez do meu problema terminar quando chega no terreno, daqui não acontece mais nada, a gente tem o terreno também respondendo a essa estrutura. E a gente pode fazer isso considerando as premissas de mola, né, dos coeficientes de mola de Winkler, no ponto de cálculo estrutural, ou fazendo a modelagem, discretizando isso em elementos finitos ou com outra ferramenta de cálculo. Tá? Então, essa é uma discretização de uma estaca, isso é do TCC de um aluno meu, do Alexandre Maté, ele participou depois, né, de formado do projeto dessa edificação também, onde aqui a gente tem uma estaca discretizada em elementos finitos para medir com a estratigrafia lá do terreno da ativa qual seria a deformabilidade esperada para esse elemento de fundação. Tá? Então, isso é só contextualizando a importância da interação solo-estrutura. O solo, né, a fundação não é um elemento indeslocável, nunca foi, e a questão é que a edificação normalmente ela suporta, isso passa batido numa edificação convencional, mas para uma edificação de 32 metros de altura, de 32 pavimentos, né, ou para maiores alturas, isso começa a ser mais importante, tanto do ponto de vista de otimização da estrutura, como do ponto de vista de entendimento mesmo de como a estrutura vai funcionar mediante os carregamentos de vento e tudo mais que vai acontecer durante a vida útil da obra. Tá? Então, esse é o projeto de... aqui. Tá. Era uma animação. Esse é o terreno, né, como o Eduardo já mostrou. Então, tem toda uma edificação no perímetro, aqui, que é a área comercial, e a torre, que aparece aqui no meio, né? Então, que é onde tem o radier estaqueado, que é o foco da nossa apresentação. A FGS foi a projetista das fundações, né? A MDC Projetos foi a projetista estrutural, então o dimensionamento estrutural do radier foi da mesma projetista da estrutura, né? Que é o Diego e o Alexandre. E a instrumentação, né, foi feita pela equipe de instrumentação da FGS também. Então, foi eu, o Anderson, que é o responsável pelo setor de instrumentação, e o Júnior, que está aqui até hoje, que é, né, o engenheiro eletricista, o culpado aí da instrumentação. Tá? Então, esse é o projeto do radier estaqueado. Então, a gente vê aqui a distribuição das estacas. Né? Por que partir para uma solução de fundação dessas? Cargas muito altas, né? numa área proporcional à carga pequena. Então, dividir em blocos de fundação para os pilares começou a ficar muito, muito apertado, e a gente parte para uma solução dessas, que a gente tem uma estrutura única de concreto que distribui a carga nas estacas. Tá? Então, não sei qual de nós dois está errado, que eu não me lembro, mas eu tenho aqui 73 estacas, 2.400 metros cúbicos de concreto, que tem várias atualizações. A gente ficou otimizando diâmetro, número de estacas. É um processo interativo entre projetista de fundações e projetista estrutural, como eu vou apresentar em seguida. 2.400 metros cúbicos de concreto, 200 toneladas de aço, e é um monstro, né, de um bloco, como a gente já disse. E aqui a distribuição de estacas variando de 70 a 110 centímetros de diâmetro. Tá? Esse é um exemplo, isso é um resultado do cálculo estrutural. Então, essa é a distribuição de tensões na fundação, porque a gente usou também o radier como elemento de fundação, a contribuição do radier como elemento de fundação. Então, além da carga nas estacas, eu tenho toda a carga que esse radier está transmitindo para o solo, contribuindo para a capacidade de carga da estrutura. E essa é a distribuição final, né? Apesar de ter 3 metros de altura, né, para essas dimensões, ele não é um elemento totalmente rígido, então ela é uma peça fletida, responde a essas solicitações e está apoiada tanto em estacas como no terreno. E para medir aqui está, né, algumas imagens do radier. Então, essa é uma visão de dentro da gaiola de armadura, certo? E nós temos que correr um pouquinho aqui. E aí são 3 fases de estudo. Primeiro, a gente fez um conjunto de estacas protótipo, então estacas escavadas, de 30 centímetros de diâmetro, 4 metros, instrumentadas, para avaliar o comportamento, os parâmetros, né, de deformabilidade
da ponta, do fuste e das duas. Então, cada estaca, tinha estaca que só funcionava por ponta, né? A gente eliminou o atrito lateral na execução, estaca que só funcionava por fuste, a gente eliminou a ponta na execução, e uma estaca completa, normal, e aí fez esses ensaios, essas provas de carga, antes da obra, antes de começar a regularização do terreno, inclusive. Tá? E aqui são os primeiros, né, esses resultados, isso também para a gente testar toda a instrumentação que estava sendo desenvolvida. Então, a gente vê aqui uma estaca completa, né, comportamento ponte-fuste, uma curva carga-recalque bem padrão. Né? O fuste, a gente vê, né, mobilização do atrito lateral com deformações pequenas, e a ponta, né, ela da ponta sozinho, grandes deformações para mobilização de carga na ponta, tá? Como era esperado. E aqui a instrumentação dentro da estaca. Então aqui a gente tem a variação, as linhas que vão do maior para menor aqui, são resultado da instrumentação, tá? Ou seja, o que foi medido efetivamente de carga na estaca durante o ensaio. E as linhas cheias são as previsões de capacidade de carga pelos métodos de dimensionamento, né, do Aoki Veloso, Decur Quaresma e Teixeira. Então a gente vê uma boa correlação. Isso até para nos ajudar a escolher o método de dimensionamento a ser empregado nas estacas da edificação, e validando também o processo de instrumentação das estacas. Foram feitas provas de carga em estacas do tamanho real, a gente não vai ter tempo de passar, né? Provas de carga de até 600 toneladas, e dentro do radier estaqueado a gente escolheu 13 estacas, né? A 12, a 48 e a 90 e tal, me esqueci, que foram instrumentadas ao longo de todo o comprimento, e ainda na base do radier a gente usou 3 células de pressão. Então foi um instrumento que foi desenvolvido para isso, para medir a pressão, né, que estava sendo aplicada pela base do radier para o solo. E aí assim a gente volta atrás nas premissas de projeto, naquelas distribuições de tensões, para validar o que foi verificado. Aqui a gente tem um exemplo da medição da célula de pressão durante a concretagem do bloco. Então a gente vê, né, que a pressão da célula estava em 250 kPa durante a concretagem, naquele estágio de 5 dias, né? Foram 5 dias. Nesses 5 dias teve uma subida para cerca de 300 kPa, ou seja, 50 kPa de variação, né? Fazendo uma conta de açougueiro, eu tenho 3 metros de coluna de concreto, dá 69, 68 kPa. A gente teve uma variação de 50, parte porque já está arqueando para as estacas, né? Então é um resultado bem compatível com o que a gente esperava. E agora a ideia é monitorar a variação dessa carga durante a subida de cada laje. Aqui está dados pouco tratados, né? Mas a gente tem o exemplo da estaca 12, e cada coluna aqui achurada é uma laje, né, concretada, e a gente vê a subida de carga conforme esperado para cada nível de carregamento ao longo da estaca. Então, né, como a gente espera, distribuição de cargas, primeira carga nas células mais elevadas e depois chegando mais profundas. A gente aqui está até a 7ª laje, a gente está na 8ª laje agora. 8ª laje. Né, falta ainda bastante coisa para ser monitorado. Tá? Então, nosso tempo estourou, e só os comentários finais, né? O Ativo Office é um empreendimento de porte, né, que atinge uma altura significativa. A consideração da interação solo-estrutura, ela tem ganho significativo para o projeto dessas estruturas. Se a gente pensar, às vezes a gente olha para as fundações, né, a fundação representa 3%, 4% do custo da obra. Para que, né, pensar tanto no desempenho disso? Mas a fundação está relacionada com tudo. Se a gente colocar mais o desempenho da estrutura, eu tenho mais 25, 26, eu estou colando do Eduardo, que ele me deu esses números quando nós estávamos sentados ali agora. 25% do custo da obra. E quanto custa uma manifestação patológica? Quanto custa uma deformação acentuada? Um problema de fechamento em função de recalque diferencial, né? E insumo, né? Aço, né? O nosso patrocinador master está aqui, mas claro, todo mundo quer economizar também no aço da estrutura. Então, toda a otimização do dimensionamento estrutural passa por a gente entender essa distribuição de esforços, até a inversão de esforços da estrutura, dependendo das deformações esperadas. Tá?
E a instrumentação, né, é fundamental para a validação das premissas de projeto, análise de desempenho e evolução dos projetos, né, o que eu digo, se a gente tem dúvida, a gente investiga, se a gente não sabe, a gente mede, e só medindo para a gente poder afirmar qualquer coisa. Teve um caso anterior, que era da Ponte Ercílio Luz, é sensacional aquele caso de obra, né, eu tive a oportunidade de visitar também, e é assim que a gente, né, evolui. A gente deve continuar ainda, provavelmente no 20º andar, nós vamos instrumentalizar alguns pilares para começar a comparar as cargas que estão chegando. E na parte superior ainda vai mais alguns sensores para o vento. Todos esses dados estão online, estão numa plataforma, e a gente é possível tu consultar a qualquer momento. Maravilha, muito obrigado, Eduardo, Felipe. Uma salva de palmas aqui. Obrigado.